Esse é um vídeo sobre filosofia da ciência, sobre ateísmo e, acima de tudo, é um vídeo que contém a minha opinião e a minha visão de mundo. E como eu já disse em diversos vídeos aqui, não tenho nem o direito e nem o interesse de desconverter alguém, digamos assim. É só para apresentar qual que é a minha visão aqui sobre fé e como que eu enxergo essa perspectiva de um mundo metafísico. Vamos tentar se respeitar mutuamente aqui, tanto no vídeo quanto nos comentários, que eu não pretendo desrespeitar nenhuma religião. Então, para quem não conhece a alegoria do dragão na garagem, ela foi proposta pelo Carl Sagan no seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, para explicar o princípio da falsibilidade na ciência. Então, antes de eu explicar esse princípio, eu vou explicar a analogia aqui. Imagine que você está andando na rua, então um desconhecido chega e fala para você: eu tenho um dragão na minha garagem. Você, obviamente, não acredita e pede para o cara mostrar esse dragão. Então vocês vão lá até a casa dele, ele abre a garagem, você olha e está vazia. Então você diz: cadê esse dragão? Então o cara fala: ah, esqueci de te avisar, o dragão é invisível. Você pensa: tá, o dragão é invisível, mas deve ter outras formas de você detectar ele, né? Então a gente pode usar, por exemplo, algum detector de infravermelho. Aí ele fala: não, mas o dragão ele não emite calor. Beleza. Então a gente pode, por exemplo, espalhar farinha pelo chão e daí a gente vai conseguir pegar as pegadas dele. Só que daí ele diz: ah, então eu esqueci de avisar, o dragão ele voa, ele não toca no chão, por isso não vai ter pegada. Bom, então a gente pode, por exemplo, jogar tinta. A tinta vai se espalhar sobre o dragão e a gente vai ver o formato do corpo dele. Ah, esqueci de te avisar. O dragão ele é intangível. Você não consegue tocar nele. Então, quando você termina de ver essa história, você fica com a seguinte reflexão que é trazida por esse livro. Qual que é a diferença entre esse dragão, que é invisível, que não emite calor, que é intangível, que não toca no chão, para um dragão inexistente? Você não tem nenhum elemento que te permita provar que esse dragão é inexistente. Você não tem como provar para esse cara que o dragão não está ali. Mas qualquer teste que você possa pensar para testar se realmente existe um dragão ou se não existe, vai ter uma resposta de por que esse teste não seria válido. Então, no final das contas, o dragão ele não é mensurável e eu acho que essa é a palavra mais correta. O cara só sente o dragão dentro da experiência pessoal dele. Ele pode até achar que fala com o dragão, pode até achar que ele consegue de alguma forma experienciar o dragão, mas o dragão não é mensurável por parâmetros objetivos. E é meio que essa questão ali da falsibilidade. Bom, se eu não tenho como provar que o dragão não existe, eu acredito na existência do dragão, parece razoável você acreditar que tem dentro da garagem do cara ali um dragão que é invisível, intangível, etc. Me parece que não. Me parece que simplesmente o fato de não ser possível você provar a inexistência do dragão não quer dizer que ele exista. É necessário que haja uma boa evidência, uma boa razão para acreditar que possa existir um dragão ali. Então, é daí que entra essa questão da falsibilidade. O que é a falsibilidade? Toda teoria científica, e aí independe se é uma teoria de ciências humanas, de ciências exatas, de ciências naturais, ela possui um ponto de falsibilidade, ou seja, de você conseguir provar que aquela teoria é falsa. Pegando como exemplo a evolução, qual que é o ponto da falsibilidade da evolução? É você achar um fóssil que não deveria estar naquele período geológico. Então, por exemplo, ali, Cretáceo. Você acha um fóssil de um ser humano, não deveria ter. Isso seria uma forma de falsear a evolução. Até agora, com os mais de 200 anos, talvez 300, que a gente já tenha conhecimento ali das primeiras hipóteses sobre a evolução, a gente não conseguiu fazer isso, que só corrobora ali que a evolução realmente ela descreve bem a realidade, e acho que essa também é uma boa definição. Então a ciência ela não busca verdades universais e imutáveis. A ciência ela busca as melhores explicações para os fenômenos naturais e contidos no nosso universo que a gente consegue, de alguma forma, mensurar. E aí que está uma coisa que é muito importante, que entra em conflito com a fé e como que a fé jamais vai poder ser testada pela ciência. Porque a fé é uma coisa que é muito pessoal. Então essa forma de mensurar a ciência é uma forma que é extra subjetiva. E quando eu falo subjetiva, eu me refiro a sujeito mesmo. Então a ciência, ela se preocupa em mensurar os fenômenos de uma forma que perpasse além do sujeito, né? Então que dois sujeitos diferentes, de realidades diferentes, de culturas diferentes consigam testar aquele mesmo fenômeno e, quem sabe, chegar à mesma conclusão. Então, por isso que a gente tem definições que são extra-subjetivas na ciência. Na fé, não há isso. Como que você vai mensurar a fé de forma que vá além do indivíduo? A fé, ela fica contida
dentro da experiência pessoal de cada um. Então ela não pode ser mensurada por critérios que vão além da experiência subjetiva. Então por essa questão que a fé ela acaba não conseguindo entrar ali dentro da metodologia científica. Mas aí eu pensei, né? Eu ouvi essa história do dragão da garagem e pensei, então qual que é a diferença de um dragão inexistente dessa história, desse dragão que muito provavelmente não existe, para Deus ou para qualquer outra entidade, digamos assim, extraterrena, para além do natural? E a resposta é rigor nenhuma. O dragão ele não interage com nada da nossa realidade experienciável, da realidade mensurável. Então, qual que é a diferença entre ele existir e ele não existir? E nesse sentido que entra Deus. Eu não vou dizer que a gente detém todas as respostas para todos os fenômenos do universo, a gente não detém. Mas a gente não precisa colocar Deus na equação para explicar nenhuma. A gente consegue explicar todas de acordo com a ciência ou eventualmente com outras ferramentas, caso a gente não esteja falando de metodologia científica. Então a gente não precisa usar Deus para explicar quântica, para explicar a origem da vida na Terra, ou para explicar a origem do universo, ou para explicar uma série de outras coisas que perpassam pela ciência. E Deus não é uma coisa necessária na equação. Então qual é a diferença entre Deus existir e Deus não existir? Se você descobrisse hoje que Deus não existe, ia mudar alguma coisa no mundo? Se Deus não existisse, ia mudar alguma coisa no universo? E a resposta é a rigor que não, porque a gente não consegue, de alguma forma extra subjetiva, experienciar ou mensurar Deus em qualquer circunstância. Então, não tem um ponto de contato entre a realidade física e algum eventual mundo sobrenatural, algum mundo extranatural. Se não há esse ponto de contato, então que diferença faz Deus existir ou não? E essa é a conclusão que eu levei alguns meses para chegar depois que eu li essa história. Faz realmente sentido acreditar em alguma entidade, qualquer ela que seja, que não pode ser testada de forma nenhuma, que não pode ser mensurada de forma nenhuma? Ao meu ver, não. Eu entendo quem veja sentido nisso, né? Como eu falei, isso não é um vídeo para impor a minha visão de mundo sobre ninguém, mas a minha visão é que se essa entidade ela não pode ser mensurada de forma nenhuma, como você diferencia que ela não é só um fenômeno psicológico dentro da sua consciência, dentro da sua mente? Como que você diferencia de algo que não é real, de algo que é inexistente? E a resposta é que você não tem como. Por mais que você acredite, por mais que você queira acreditar, você não tem como diferenciar. E, pelo menos eu, pessoalmente, eu me importo se o que eu acredito é verdade ou não, né? Copiando essa frase do Pirulo. Se eu não tenho como saber se é real ou não, então não me parece fazer sentido acreditar. E aí que vem algumas respostas e elas que eu quero abordar daí pra diante no vídeo. Então, esses dias eu tava conversando com uma amiga, ela é ateia também, mas ela me contou de um filme que me fez pensar e foi um dos motivos de eu decidir gravar esse vídeo. Eu não assisti o filme, tá? Mas era um cientista que estava pesquisando sobre o surgimento do olho ao longo ali das espécies animais. E daí a esposa virou para ele e falou, tá, se a minhoca ela é cega, ela poderia acreditar que a visão não existe. Assim como a gente acredita que Deus não existe porque a gente não tem nenhuma forma de mensurar ele. E eu realmente até concordo, por um lado, com essa visão. É por isso que eu me coloco na seguinte posição, de ateísmo agnóstico. Né? O que é agnosticismo? A é não, gnose é conhecimento. Dando uma de Mário Sérgio Cortella aqui, né? Mas enfim. Então, um agnóstico é aquele que não sabe, né? Eu não tenho como saber se Deus existe ou não, mas eu não acredito na existência dele. É diferente de acreditar na não existência. Eu não acredito na existência, mas eu também não tenho como ter certeza. Assim como eu não tenho como ter certeza sobre o dragão na garagem, ou como eu não tenho como ter certeza sobre qualquer outra coisa ali que seja metafísica, né? Sobre fantasmas, sobre qualquer outra divindade ali. Então, eu me coloco nessa posição ali de realmente não ter como saber. Mas me parece que uma proposta é mais provável do que a outra. Alguém postulou a existência de Deus, não há boas evidências para eu, pelo menos, acreditar que exista algum tipo de Deus, algum tipo de mundo, além do mundo físico. Então eu não vejo como sendo provável a explicação que algo mais existe. Então pode ser que no futuro a gente encontre uma forma de mensurar, de forma extra subjetiva, a existência de Deus? Pode ser. Até lá, não há nenhuma evidência que me leve a acreditar que exista algo além disso aqui que a gente pode, de forma de fato extra subjetiva, experienciar.
Então eu até cheguei a pensar assim, como a minhoca, ela pode não acreditar na existência da visão. A gente não tem todos os sentidos, né? A gente tem mais de 5 sentidos, mas a gente não tem, por exemplo, a sensação de campo eletromagnético. Outros animais têm, tubarões têm, por exemplo. Golfinhos têm. Geralmente animais aquáticos costumam ter. E o fato de a gente não ter essa sensação quer dizer que a gente não acredita na existência de campos eletromagnéticos ou da capacidade de sentir esses campos? Não. A gente sabe que tem animais que podem experienciar isso e a gente sabe que a gente consegue testar campos eletromagnéticos por meio de equipamentos eletrônicos. Então a gente tem equipamentos que detectem esses campos, por mais que a gente não consiga do nosso organismo biológico. Da mesma forma, a minhoca, se conseguisse ter esse nível de abstração, ela poderia pensar, tá, eu não tenho visão, mas existem outros animais que a têm. Então a visão, ela, por mais que a minhoca não tenha, ela pode ser mensurada de forma extra-subjetiva, assim como a sensação de campos eletromagnéticos também pode. É diferente de algo que está além do existente, do mundo real, do mundo físico. Outra coisa que é bem comum de ser dito é: nossa, mas isso não é uma arrogância? Você não acredita em nada, você só acredita naquilo que você consegue ver? E aí entra um certo engano comum, né, que é acreditar no que só se pode ver. Não é bem essa a ideia. Afinal, como muita gente diz aí, eu não consigo ver o vento, mas eu sei que o vento existe. Só que como que eu sei que o vento existe? Porque eu consigo ver os efeitos desse vento. Ou eu consigo mensurar de alguma outra forma. Eu consigo medir a velocidade do vento, por exemplo. Eu não consigo ver o campo eletromagnético, mas eu consigo medir ele. Então existem uma série de coisas que a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue mensurar por outras vias. Luz ultravioleta. A gente não enxerga luz ultravioleta, por mais que tenha outros animais que enxerguem. Mas a gente consegue medir a luz ultravioleta. Então isso vai além da visão. Como eu falei, é sobre mensurar e não sobre ver especificamente. Mas, ainda assim, me parece que a real arrogância está em você acreditar em uma coisa e querer que os outros acreditem sem que você tenha nenhuma evidência mínima que possa levar que os outros deveriam acreditar naquilo. E eu não vejo muita lógica nisso, pessoalmente. Me parece que a arrogância está nisso, né? Só, às vezes, na palavra de alguém, a gente tem que acreditar. Pois é. E eu poderia perguntar para você também. Você acredita em outras religiões? Se você é uma pessoa cristã, você acredita no islamismo, no budismo, no judaísmo, no hinduísmo? Porque são várias religiões ali que você vai ver e que elas são conflitantes entre si, não tem como você acreditar em todas. E você não acreditar nas outras seria uma forma de arrogância também, porque você só acredita na sua? Pois é, eu acho que não, né? Outra coisa que é comum de eu ouvir é: ah, mas você vai mudar de ideia assim que você passar a estudar sobre essa religião. Bom, eu já li a Bíblia e eu não deixo de acreditar nela porque tem, sei lá, alguma coisa ali que eu não entendi. É porque ela entra nessa questão de algo que não é mensurável de forma extra subjetiva. Não vai mudar se eu ler outros textos religiosos porque eles se enquadram na mesma categoria. Fé é necessariamente algo que não pode ser mensurado fora do indivíduo. Então, não é uma questão de falta de conhecimento sobre essa ou aquela religião. Pode ser que no futuro mude de ideia? Pode ser que no futuro eu me reconverta? Pode, apesar de que eu acho improvável. Mas é lógico que é uma coisa que é possível de acontecer. Mas eu diria que eu tendo a voltar a acreditar em algo só se eu tiver alguma evidência que me leve a pensar que aquilo é a explicação mais provável. Então, um pouco sobre isso, né? Como eu falei, não importa se o que eu acredito é verdade ou não. E para eu acreditar em algo, então eu tenho que ter aquela como sendo a explicação mais provável. Normalmente as religiões elas surgem em um contexto de explicar, no mesmo contexto da ciência, né? Explicar fenômenos que nós experienciamos no dia a dia. Então, por exemplo, Zeus surge no contexto de explicar o raio. Então, Zeus seria o deus que está ali nas nuvens, literalmente jogando raios que a gente enxerga em tempestades. Hoje em dia a gente sabe que não é isso. A gente sabe que são descargas eletromagnéticas que saem ali das nuvens carregadas até o solo. E a gente não precisa mais da explicação de Zeus. A Bíblia ela também tem várias dessas coisas, que passa aqui, por exemplo, sobre a origem da vida na Terra, dos animais, que passa pela origem do arco-íris, enfim, uma série de outras coisas ali. E eu também acredito que ela tem surgido nesse contexto de explicar coisas que a gente experiencia e de trazer um conjunto de normas morais ali para aquela sociedade, para aquela época, ou para aquelas sociedades, no plural, né? Porque a Bíblia é um conjunto de livros, né? É isso que significa a Bíblia, inclusive. Mas eu também não vejo ela como sendo diferente de qualquer outro livro escrito por seres humanos. Eu não vejo ela sendo muito diferente, por exemplo, de uma Ilíada, ou de uma Torá, inclusive.
também é uma parte da Bíblia, ou de qualquer outro livro religioso, ou algum contexto espiritual, do livro dos Wicca, por exemplo. Eu não vejo nenhuma razão para acreditar que aquilo ali foi escrito com alguma intervenção divina, não tem ali evidências para mim que me levem a pensar nisso. Então é por isso que eu permaneço com essa posição de ateísmo. Logicamente, se você tem uma posição diferente, se você acredita, quem sou eu para querer que você mude de ideia? É óbvio que eu estou aqui disposto a ler todos os comentários, enfim, se eventualmente tiverem, né? Se alguém quiser discordar respeitosamente, eu sempre estou à disposição para conversar, né? Eu não tenho a arrogância de achar que a minha visão de mundo é a melhor ou é a única válida, enfim. Só é que faz mais sentido para mim, principalmente que faz mais sentido para mim de acordo com o conhecimento de mundo que eu tenho e de acordo com a leitura que eu tenho sobre ciência, que na minha opinião, é a melhor ferramenta que nós temos até ou, por este momento para conseguir estudar o mundo ao redor. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez eu faça um short de ano novo ainda, ali no dia primeiro, mas por hora esse vai ser com certeza o último vídeo de 2024. Então, eu quero agradecer por toda essa jornada aqui. Mais de 80 inscritos, que eu ganhei quase 100 na verdade esse ano. Então, eu agradeço a todos vocês e todas vocês. Muito obrigado por tudo. Eu espero que vocês tenham um feliz ano novo aí, comam uma ótima ceia ali, um peru, um porco, uma refeição vegana, o que vocês preferirem. Passem tempo com suas famílias e aproveitem bem. Então, um abraço, feliz ano novo e até mais.